Abra sua Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Tradução que a gente está usando aí ao meio da revista atualizada. E a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite é: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Quem crê que essa é a palavra do Senhor, faz o sinal assim com a mão. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, amém, aleluias, glórias a Deus, amém. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, essa palavra em oração, ela foi me revelada, primeiramente, um tema que, em conversa com o pastor Júnior algumas semanas atrás, ou dias atrás, ficou muito latente assim no meu coração, na minha cabeça, da questão: por que é que antes de toda grande vitória existe uma tribulação, existe batalhas e guerras? E eu, quando comecei a orar para Deus revelar uma palavra, primeiro Ele me revelou o tema, me revelou o contexto. Só depois Ele foi revelar a palavra que está aqui em Romanos. E antes de mais nada, eu queria dizer que esta palavra ela vai ter um tema. E é um tema muito importante, que o tema é o seguinte: Deus usa as tribulações para preparar nossas vitórias. Amém? Vamos fazer um ato de fé aqui. Eu vou falar, vocês vão repetindo comigo, porque isso é muito forte e vai sair coisas boas aqui hoje. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Deus usa as tribulações para preparar nossas vitórias. Amém. Glórias a Deus. Nos posicionamos agora no mundo espiritual com esse ato de fé. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, toda vez que uma tribulação acontece com a gente, é inevitável a gente não nos fazer uma pergunta. E que pergunta é essa? Senhor, por que comigo? Por que é que isso está acontecendo comigo? E essa pergunta geralmente não vem motivada por uma falta de fé da nossa parte, pelo contrário. Fé nós temos, por isso nós estamos aqui. Essa pergunta, ela vem motivada muitas vezes, ela nasce assim de uma dor, de uma pressão das coisas da vida, né? Coisas que a vida nos traz e que às vezes a gente não consegue lidar de uma maneira positiva. Então, não é uma falta de fé, mas é a dor, a pressão. E cada um aqui sofre uma dor, uma pressão diferente. E a nossa mente, ela pensa assim, quando a gente começa no caminho de Deus: se eu estou com Deus, o caminho será fácil. Se eu estou com Deus, as portas estarão abertas o tempo todo. Ou, se eu estou com Deus, estarei ausente de problemas. Sou blindado, nada me fere. E isso é que a nossa mente pensa. Quem nunca aqui, de uma maneira involuntária, aconteceu alguma batalha, uma tribulação, e você, naquele momento, o seu corpo reagiu dessa seguinte forma: nunca ninguém deu uma olhadinha para o céu e deu uma bufadinha assim? Ou antes de você estar convertido, mesmo depois, às vezes é involuntário. Você acaba olhando e como se Deus tivesse culpa daquilo que está acontecendo. E hoje nós vamos aprender uma lição muito importante. A lição, por que nós passamos por tribulações,
para que elas servem e como nós vamos lidar com elas para que a gente alcance a vitória. Amém? Deus não está interessado apenas em nos ceder coisas, nos dar uma vida digna, uma vida com misericórdia. Ele não está interessado só nisso, ele está interessado em moldar o caráter de cada um que está aqui hoje. Ele está interessado em formar pessoas, mas a vitória tem que ser atribuída a Ele, porque essa vitória é atribuída a nós mesmos nessa caminhada, nós corremos o risco de ter o ego elevado. E não existe nada pior do que um crente com ego elevado. E se a gente não retribui esse carinho que ele tem conosco em dizer que a glória é dele, a vitória foi por ele, sem ele eu não estaria aqui, nós também corremos o risco de pecar no orgulho. E nós sabemos que o orgulho precede a ruína. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, quando alguém passa pelo vale da sombra da morte, o vale da pressão, o vale da dificuldade, né? E depois vê a mão de Deus agindo e tirando você daquele lugar, essa pessoa, eu creio que todos nós já passamos por isso, essa pessoa, nós entendemos algo valioso e profundo, que é: se não fosse Deus, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse Deus, você não estaria sentado até aqui. Como o Cláudio disse, ele sabe de onde Deus tirou ele. Eu sei de onde Deus me tirou. E certamente cada um de vocês aqui sabe de onde Deus te tirou e por que você está aqui. Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. E quando Deus faz algo grande na vida de alguém, ele primeiro trabalha o quê? No caráter da pessoa. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta que ele escreve para Romanos. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, a igreja estava sendo perseguida, a igreja tinha muitos desafios, muitos cristãos eram perseguidos, eram maltratados, eles eram rejeitados o tempo todo, né? Bom, resumidamente, não era um período bom ali para ser cristão, mas ali estavam os cristãos, né? Então Paulo, ele não escreve essa carta para aquelas pessoas que não sofriam, pelo contrário, Paulo está escrevendo essa carta por todos aqueles que estavam sofrendo. Ele escreve para as pessoas que estavam realmente pedindo pela misericórdia do Senhor. Ao invés de Paulo dizer: olha, vocês são cristãos e não eram para estar passando por isso, ele fala algo surpreendente. Ele fala: nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, que coisa surpreendente mesmo essa frase, né? O povo sofrendo, os cristãos sendo perseguidos. Aí vem o apóstolo Paulo e fala: se contente na sua guerra, se contente na sua tribulação. Mas como assim se contentar num momento tão difícil? É possível, irmãos, a gente se contentar, a gente se gloriar no momento da tribulação? Porque no momento da tribulação nós estamos, resumidamente, para baixo, vulneráveis. E aqui ele fala: não, eu estou falando para vocês se contentarem nas tribulações. Isso não quer dizer que o cristão gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Levanta a mão aí. Ainda bem que ninguém levantou, né? Ninguém gosta de sofrer. O crente não gosta de sentir dor, né? Nós não nascemos para isso, nós nascemos para adorar o Senhor, né? E assim ter a vida eterna com Ele. Mas olha só o que a palavra traz hoje. A palavra está falando ali de tribulação, perseverança, experiência e esperança. Então, cada etapa de um crente, cada etapa, à medida que vai caminhando no Evangelho, quando você sofre uma tribulação, você, a partir desse momento, se você não tinha esse conhecimento, a partir de agora, toda tribulação que você tiver, você vai entender: olha, agora eu estou num momento de tribulação. Então eu tenho que perseverar, eu tenho que criar experiência e tenho que adquirir esperança. Amém? Então, esse entendimento
é o começo de um processo transformador que, em nome de Jesus, eu profetizo pelo poder do Espírito Santo na vida de cada um aqui e na minha vida, amém? Glórias a Deus. A tribulação produz perseverança, amém? O que é tribulação? É pressão, é quando ali você se sente num momento, não dá mais, e agora? O que eu faço? Já tentei isso, já tentei aquilo. A pressão ela pode vir financeira, ela pode vir de saúde, ela pode vir no casamento, ela pode vir no relacionamento com seus pais, no relacionamento com os seus filhos. A tribulação é pressão. E a tribulação, ela traz duas coisas dentro do ser humano. Das duas, uma. Ou a pessoa ela vai desistir, ou a pessoa vai aprender a permanecer no Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja aqui agora, para a gente se posicionar no mundo espiritual. Amém? E qual pergunta é? Você escolhe desistir ou você escolhe permanecer no Senhor? Quem quer permanecer no Senhor? Amém? Glórias a Deus, aleluias. Aleluias por esse ato de fé tão poderoso que os irmãos fizeram aqui agora. A palavra perseverança significa continuar quando tudo parece difícil, impossível, e é continuar caminhando principalmente quando aquela resposta nunca chega. Sabe aquela resposta que você está aguardando, aquele resultado? Pode ser uma resposta de revelação, pode ser uma resposta de um banco, de um advogado, de um contrato, de um exame, e aquilo não sai, e aquilo não sai. Mas você está ali perseverando. E você persevera porque você crê no poder do Senhor Jesus Cristo. E eu queria dar um exemplo aqui de perseverança. Eu não tinha como trazer uma palavra tão forte e não trazer o exemplo aqui de José. Amém? Quem conhece aqui a história de José, sabe que ele recebeu um sonho de Deus ainda quando jovem. E Deus revelou para ele que ele teria autoridade sobre nações. Só que logo depois desse sonho, dessa revelação, a gente sabe o que aconteceu com José, não sabe? O que aconteceu com ele? Ele foi traído pelos irmãos. Irmão, você quer uma tribulação maior do que ser traído pela própria família? Imagina a situação dele. Depois ele virou escravo. Depois acusaram ele injustamente. E depois ele foi preso. Olha só, quantas coisas aconteceram com José, né? Agora pensa assim comigo, se Deus deu a promessa para José, por que é que ele permitiu que tudo isso acontecesse com ele? E eu vou te dar a resposta. Porque Deus estava treinando José para suportar um peso. E esse peso mais para frente é revelado quando ele se torna governador do Egito. Porque para governar um povo tem que ter maturidade espiritual, maturidade emocional, tem que ter caráter. E ele não podia governar aquele povo sem antes passar por aqueles processos. Quem está comigo aqui, amém? Estão entendendo? Aleluias. Se José tivesse chegado ao poder de forma prematura, sem ter passado por esses processos, provavelmente esse poder teria destruído, dizimado José do mapa. Só que Deus não permitiu isso. Deus permitiu formar José no processo onde ele aprendeu a perseverar no Senhor. José, ele aprende a confiar no Senhor, mesmo quando tudo aquilo que estava acontecendo com ele não fazia sentido. E, meus irmãos, tem gente hoje aqui na casa do Senhor passando por diversas tribulações. Eu queria dizer que, logicamente, eu não sei as tribulações que os irmãos estão passando e possivelmente os irmãos não sabem as minhas tribulações. Mas o fato é que todos nós passamos por tribulações. Alguns podem estar passando por momentos tribulados na ordem de saúde. Você foi lá, você fez um exame, você teve um resultado,
você não gostou do resultado. Você pode estar passando por uma tribulação no seu trabalho. Você entrou numa porta que Deus abriu e está tendo dificuldades. Você pode estar com um problema financeiro. Você pode estar passando por inúmeros problemas que podem estar tirando o seu sono. Problemas que estão te fazendo ficar uma pessoa ansiosa. Uma pessoa depressiva. Uma pessoa que já não sente alegria nas coisas. Você pode estar passando por esse momento. Eu não sei. Mas aquele que é onisciente, onipotente e onipresente sabe de tudo. E esse que sabe de tudo está falando essa noite no coração de cada um. Eu sei o que você está passando. E Ele está trazendo essa palavra para que aquilo que a gente está passando a gente consiga identificar como uma estratégia. Uma estratégia que nós estamos aprendendo essa noite. Essa noite nós vamos aprender como transformar tribulação em vitória. Então continua aí no seu lugar, atento a essa palavra, que a gente vai destrinchar ela aqui, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar nessa tribulação, e você está perseverando, glórias a Deus por isso. Só que tem algo que você não está percebendo. Tem algo que pode ser que esteja de canto e você, poxa, só estou nesse momento de perseverar e não desenrola as coisas na minha vida. Mas olha só, você já parou para pensar que nos momentos de tribulação, quando você está perseverando, é aquele momento que você começa a orar mais? E quando você começa a orar mais, você começa a estar mais íntimo de Deus. Olha só o processo. Quando você começa a perseverar no Senhor na tribulação, você começa a estudar mais a palavra, a buscar mais. Quando você está na perseverança e aquele problema que está atingindo a sua vida, você já deu como, não consigo, pelas minhas forças, não dá mais. Então é com a força de Deus. Então você percebe que você está entregando algo para Deus resolver para você. Isso é entregar a Ele, mostrar para Ele que você é dependente dEle. Então tem pequenas coisas que a gente não se dá conta nos momentos de tribulação, que a nossa perseverança faz e a gente não se dá conta. Olha só que eu já falei aqui, a gente começa a orar mais. A perseverança nos traz a adoração, a oração com mais fervor. Quantas vezes a gente passou por momentos difíceis e a gente se aproximou tanto de Deus, mas tanto de Deus, sentiu coisas maravilhosas, e quando nós recebemos a vitória, muitas vezes até o testemunho aqui no altar ficou devendo. E depois a gente começa de novo, viver normalmente e espera a próxima tribulação para poder orar fervorosamente mais uma vez, espera a próxima tribulação para você perseverar novamente na adoração e por aí vai. Então a perseverança nasce quando nós decidimos não desistir. E nesse momento eu profetizo mais uma vez na vida de cada um que está aqui. Nós seremos perseverantes em nome do Senhor Jesus e nós não iremos desistir. Amém? Quem está de acordo com isso, levanta a mão. Glórias a Deus, meus irmãos. Aleluias. Então aqui nós falamos que a tribulação gera perseverança. Agora nós vamos falar que a perseverança produz experiência. Amém? E a experiência aqui, irmãos, o que é? É o caráter aprovado de Deus. A experiência com Deus gera um caráter aprovado. E quando a fé, ela deixa de ser apenas algo que nós ouvimos aqui na igreja, ela começa a passar a ser algo que a gente vive na prática. É muito comum a gente ouvir testemunho dos irmãos, é muito comum a gente ver a igreja em oração, mas quando nós começamos a ter uma experiência com Deus, nós começamos a virar cartas vivas também. São testemunhos que nós damos aqui no altar que edificam a vida das pessoas. Quantas vezes eu sentado ali na técnica ou em qualquer outro lugar, estava ali
com as minhas tribulações, e o irmão ou a irmã que subia aqui e dava testemunhos maravilhosos, glorificando o Senhor. Por isso que eu encorajo os irmãos a testemunhar, porque o testemunho aqui no altar não só glorifica ao merecedor, mas também faz algo muito importante. Ele edifica cada um que está sentado aí, e me edificou muito. Então a experiência ela começa a formar um caráter de acordo com o que Cristo quer para as nossas vidas. Quem já viu Deus agir no meio da dificuldade, não se desespera com qualquer problema. Então, eu creio que aqui tem muito irmão calejado aqui já, então fica esse aviso. Se essa tribulação sua está te desesperando, tenho certeza que Deus já te livrou de coisas maiores aí. Amém? Então fique tranquilo, coisa boa vai vir. Essa pessoa que passou por situações difíceis, sabe que Deus a qualquer momento pode tocar e aquilo que era impossível pode se tornar possível. E eu não posso deixar de citar aqui o exemplo de Davi. Quando Davi enfrentou Golias, muita gente ali na época pensou, esse cara é maluco. Golias era um gigante de guerra e Davi, um pastor de ovelhas. Davi não tinha ensinamento de guerra, táticas de guerra e nada. Provavelmente não sabia lutar também, né? Mas ele foi lá e enfrentou o gigante. Mas olha só que interessante. Davi, ele tinha algo que os outros não tinham, que era experiência com Deus. Deus conhecia Davi como homem segundo o seu coração. Mas por que isso? Porque Davi não tinha pecado? Davi não tinha problemas? Pelo contrário. Se a gente estudar a vida de Davi, ele foi pecador, sim. Teve muitos problemas e muitos ele não soube lidar com eles. Mas uma coisa que Deus se agradava dele era o arrependimento verdadeiro. Deus sentia no coração dele um coração arrependido. E por isso ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas voltando a falar aqui da palavra, olha que interessante. Davi, antes de enfrentar Golias, ele enfrentou 2 desafios. Vocês se recordam quem era? O leão e o urso. Então olha só, Deus, antes de mandar Davi guerrear com Golias, ele preparou Davi com pequenas batalhas. Pequenas batalhas que foi contra o urso e contra o leão. Então, cada batalha anterior que Davi teve, contribuiu para que ele tivesse vitória contra o gigante. Então, raramente, meus irmãos, Deus coloca um gigante diante de alguma pessoa que nunca lutou antes. Ele não vai colocar algo que você não consiga vencer. Ele vai preparar você. E Deus prepara como se ele fosse o oleiro. E nós, o barro, o vaso. Então, imagine que para dar um molde no vaso, você tem que ficar apertando o vaso. E imagine que cada apertada dessa é um desconforto. E sim, né? Imagine se nós fôssemos o vaso, a gente sentiria desconforto em ser toda hora, né? E muitas vezes Deus desfaz e começa a moldar novamente. Então Davi ele tinha isso com o Senhor. E Deus não vai colocar nas nossas vidas um gigante sabendo que a gente não pode enfrentar. Ele coloca pequenas batalhas para que a gente pegue experiência. Então, primeiro vem os desafios menores. E depois vem os gigantes. Amém? Irmãos, algumas pessoas podem até pensar que pequenas lutas, pequenas batalhas, são de fato pequenas batalhas. Mas cada batalha que você está vivendo hoje na sua vida vai contribuir para que você alcance voos maiores nas suas outras batalhas, nas suas outras tribulações. Como foi o caso de Davi. Quando alguém vê Deus abrir uma porta impossível, isso gera em você uma experiência com Deus. Quando Deus te sustenta num momento difícil, é gerada uma experiência com Deus. O seu caráter vai moldando. Quando você vê a resposta de Deus após muita oração, também isso é considerado uma experiência com Deus.
E isso começa a deixar a sua fé mais firme, né? Você começa a confiar mais no Senhor de acordo com as experiências que você vem tendo com Ele. Porque agora você não vive só de experiências, você começa a viver também, como eu disse, testemunhos. Você começa a ser um testemunho vivo na vida das pessoas. A experiência produz também esperança. Então vamos lá, a gente já aprendeu que tribulação gera perseverança. Perseverança gera experiência. E agora nós vamos pegar a experiência e vamos entender que ela vai trazer esperança para nós. Amém? A esperança na Bíblia, ela não significa você desejar simplesmente que algo aconteça. A esperança bíblica, ela é confiada e baseada naquilo que Deus já fez na sua vida. É a gente, muitas vezes, olhar para trás e falar assim, olha, se não fosse Deus eu não teria chegado aonde eu cheguei. Ele me guardou, Ele me livrou. E quando alguém começa a lembrar da fidelidade do Senhor, nasce dentro do coração da pessoa algo muito profundo, que é o entendimento de se Deus fez antes, Ele fará de novo. Amém, irmãos? Então, por isso que Paulo fala com tanta convicção. Paulo fala, mesmo com prisão, sendo humilhado, sendo açoitado, ele falava para que a gente tivesse bom ânimo, para que a gente se gloriasse nas tribulações. Então é isso que ele quer dizer aqui. Então, a palavra está falando produzir experiência e esperança. A esperança, ela vem daquilo que Deus já fez para nós, não daquilo que a gente quer que Deus faça. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma espécie de um caderninho com um memorial das bênçãos que Deus deu para mim. Então esse caderno está ali. Então toda vez que eu me sinto numa tribulação, a tendência é a gente se recolher, ficar no nosso canto, mas eu pego esse caderno e começo a ver as bênçãos que Ele já deu na minha vida. Está lá. Você lê a primeira, você lê a segunda, você lê a terceira, você lê a quarta. De repente você fala, nossa, eu sei o que Ele pode fazer na minha vida. É a experiência. Então fica aqui um desafio para cada um de nós. Pega uma folha, pega um caderno, se você já tem, glórias a Deus, mas não deixe de colocar nesse caderno um memorial das experiências que Deus já fez com você. Mantenha-se firme nisso, porque o que nos dá esperança não é aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos. O que nos dá esperança é saber de tudo aquilo que Ele já fez por nós e o que Ele pode fazer. Amém? Tem pessoas, como eu já disse, passando por momentos difíceis, momentos assim que Deus não gostaria que você passasse, mas Ele permite que você passe justamente para que você consiga entender que essa tribulação vai te levar para uma vitória. E essa vitória pode ser que você nem esteja esperando por ela, mas se você fizer certinho o que está nessa palavra, certamente você é um sério candidato de estar aqui num domingo testemunhando para a honra e glória do Senhor. Amém? Crente que nunca passou por luta pode ter até uma fé frágil, mas quem já atravessou desertos com Deus aprende algo muito poderoso. Deus não nos abandona no processo. Olha, só atinge o propósito quem passa pelos processos. Não tem como você atingir um propósito se você não passar por um processo. Se você não entender essa palavra, dificilmente a tribulação vai te trazer um entendimento e uma vitória. Mas glórias a Deus que todos aqui estão entendendo e nós vamos sair daqui mais uma vez vitoriosos. Amém? Pelo horário tem mais um louvor. Eu vou já indo para os finalmente dessa palavra. Aqui fala, né?
fiz uma anotação. Jesus, ele não prometeu a ausência de problemas. Vocês lembram? Está lá em João 16:33. A Misa vai pôr para nós lá. O que fala em João 16:33? Vamos ler juntos. João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Amém? De fato, isso é uma verdade, né? Ainda mais vinda do Senhor Jesus. Então, aqui fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente percebe que, olha só, a parte que fala de aflições, podia ser diferente ali, né? Podia estar escrito assim, eu venci o mundo e você terá aflições. Mas não está, né? Olha só, você terá aflições, mas eu venci o mundo. Então o final dessa frase está em forma de vitória. Vitória essa que Jesus está trazendo para nós essa noite, para cada um de nós. Amém? Vocês recebem isso, irmão? Glórias a Deus. Fazendo um resumo rápido aqui, quando a gente observa a Bíblia e a gente medita nela e ora, a gente entende que José teve prisão antes do palácio. A gente entende que Davi teve o gigante antes do trono. A gente entende que o povo de Israel teve deserto antes de chegar na terra prometida. E Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele passou pela cruz antes de passar pela ressurreição. Então, a vitória que Deus nos entrega quase sempre vem depois dos processos que nós passamos. Então, por isso, irmãos, se alguém hoje aqui está vivendo um tempo de tribulação, isso não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, isso pode significar que essa tribulação vai te levar para coisas maravilhosas. E talvez você, pela pressão do dia a dia, trabalho, família, aquela correria, talvez você deixou escapar esse entendimento. Então coloca aí no seu coração essa tribulação que você está passando e você meditar de acordo com o que está falando aqui, porque isso é um manual de vida para nós. É como se Deus tivesse colocado hoje aqui, um manual, lê, faz o pessoal entender e seguir. É isso que ele está falando. Então vamos seguir, né? A tribulação dói, machuca, mas ela vai fazer a gente prosperar. Então, tribulação gera perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Esperança naquele que já fez por nós, não daquele que vai fazer, porque a gente sabe do poder dele, naquele que fez. E muitas vezes a gente fica esperando sempre o próximo milagre de Deus, né? A gente fica esperando que Deus abençoe a gente cada vez mais, mas nunca Deus vai fazer por nós a maior coisa que Ele já fez, que foi entregar Jesus Cristo, para que todos nós aqui tivéssemos hoje o direito de chamar Deus de Pai. Amém? Então vamos se manter firme. Existem algumas vitórias que só podem ser sustentadas por pessoas que foram tratadas no processo. Vamos lembrar do Davi, vamos lembrar do José, né? Vendido pelos irmãos, escravo, só que depois ele foi governador. Davi foi rei. Então a gente passa por coisas para que a gente possa suportar o peso da responsabilidade que Deus está preparando para cada um de nós. Então vamos ter esse entendimento em nome do Senhor Jesus. Talvez hoje você esteja realmente num momento de tribulação, mas Deus está trabalhando em você nesse momento, no momento da perseverança. E depois disso, como eu já disse, vai vir a experiência. E no final, vai nascer em você, meu irmão, uma esperança tão forte no seu coração, que ninguém vai conseguir tirar. E qualquer tribulação que chegar, você vai pegar e vai falar assim, é regra, faz parte do jogo, pode vir. Pega a tribulação, enfia ela no bolso, pega a Bíblia e sai, que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E quando essa vitória chegar na sua vida, e ela vai chegar em nome do Senhor Jesus, você vai olhar para trás, e quando você olhar para trás, você não vai falar, nossa, olha, por tudo que eu passei,
e eu cheguei até aqui pela minha própria vontade, pela minha própria capacidade. Não, você não vai fazer isso. Se você seguir o que está nessa palavra, nesse manual hoje, você vai olhar para trás e você vai falar uma coisa: não fui eu que consegui sozinho, foi Deus que me sustentou em cada etapa. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nesse momento a sua igreja clama por Ti, pela sua misericórdia, e primeiramente nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por esta palavra, por este manual, por essas instruções poderosíssimas, Pai, porque o Senhor sabe das tribulações que nós estamos passando, o Senhor sabe dos problemas, e o Senhor sabe que muitas vezes nós, por deixarmos nos levar pelas pressões dos nossos problemas, nós acabamos esquecendo que nós temos um manual deixado pelo Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Bíblia essa que hoje nos traz algo importantíssimo, de como lidar com as nossas tribulações. Eu queria te agradecer por isso, Pai. Te agradecer por ter colocado no coração de cada filho seu esse entendimento. Te agradecer, Senhor, por estar nos livrando diariamente de todas as coisas ruins que esse mundo traz para nós. Te agradecer pelo discernimento, te agradecer por nos proporcionar sair daqui hoje, após um culto de adoração maravilhoso prestado a Ti, mas nos proporcionar esse entendimento, que amanhã, Pai, quando nós acordarmos na segunda-feira, essa palavra possa estar viva ainda nos nossos corações, essa palavra venha fazer a diferença, e qualquer problema, Senhor, que a gente tiver, a gente possa perseverar no Senhor, e que qualquer problema que continuar tendo, Pai, a gente possa ter experiências contigo, que a gente possa pegar todas as tribulações que cada um aqui está passando e tornar elas experiência contigo, que possamos ter um caráter aprovado pelo Senhor, e por fim, Senhor, que possamos ter experiência. Se essas tribulações estão proporcionando a nós cada vez mais ter experiências contigo, que essas tribulações então continuem, Senhor. Se ela vai nos proporcionar experiência contigo e vai nos proporcionar vitória, que elas possam vir e que a gente possa vencer. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela oportunidade de confiar, Senhor, em mim, através do pastor Júnior, essa palavra tão maravilhosa. Como é uma responsabilidade tão grande subir no seu altar, Senhor. E eu falo ao Senhor, Pai, eu sou totalmente dependente do Senhor, e a sua igreja declara também essa noite a dependência de Ti. Esteja conosco, Pai, em cada batalha, nos livrando e nos dando entendimento, para que a gente possa um dia também ter autoridade sobre governos, ter autoridade sobre nações e levar o ID para todo aquele, Pai, que precisa da sua palavra. Senhor, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e a igreja toda, em nome do Senhor Jesus. Então, se você creu e recebeu, vamos aplaudir o nome do Senhor, amém? Aleluias! Glórias a Deus!